A nossa igreja tem passado por tantos desafios, né? Em relação a doenças, enfermidades e até mesmo luto, né? Aí a gente participa de um culto assim, dessa forma, dá até um ânimo, né? De saber que a igreja vai continuar, né? Que a vida continua, a vida, Deus é misericordioso e gracioso para conosco. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Estamos um pouquinho atrasado, né? Livro do Pregador. Eclesiastes, capítulo 2. Pregador, ou Correlete, no hebraico. Disse eu no meu coração: ora vem e te provarei com alegria. Portanto gozo o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria: de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles os bosques e que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joia de reis das províncias. Provi-me de cantores, de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens e dos instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me, e aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplação da sabedoria, e dos desvarios e da doidice. Por que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na cabeça, mas do louco anda em trevas. Também então entendi que o mesmo que lhe sucede a todos, pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo dos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também aborreci eu todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como era deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe será tolo, sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhorará de todo o meu trabalho em que trabalhei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Porque eu me edifiquei, porque eu me apliquei a fazer o meu coração perder-se a esperança de todo o trabalho que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, a um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade, grande enfado. Porque que mais tem um homem de todo o seu trabalho, da sua fadiga, do teu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? E isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele,
Dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e dê ao bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Texto longo, né, irmãos? Longo e complicado, às vezes, de a gente entendê-lo. Mas esse texto aqui ele foi escrito por Salomão. E dentre todos os personagens da Bíblia, com exceção de Jesus, é lógico, Salomão é um personagem que mais me causa espanto e assombro. Porque ele recebeu de Deus aquilo que qualquer ser humano sonha na vida. Qualquer ser humano na carne, qualquer ser humano carnal sonha na vida. Que é ter sabedoria, riqueza e poder. Salomão era o rei de Israel numa época em que Israel não tinha inimigo nenhum. Davi havia conquistado todo o seu redor. Davi havia fortalecido um reino tão forte que Salomão você não vai ver na Bíblia, em lugar nenhum, Salomão em guerra com ninguém. Porque todos os vizinhos eram vassalos de Israel, ou pagavam tributos, ou eram servos de Israel. Israel era a grande potência daquela época, então Salomão não tinha que dar obediência a homem nenhum. Ele era, na sua época, o homem mais poderoso da terra naquele momento. Então, Salomão era o top do poder. Salomão, ele pediu a Deus sabedoria para reger o povo, para poder julgar o povo, e Deus deu a ele não só a sabedoria, mas uma sabedoria que nunca houve ninguém antes dele. Então, Salomão, ele sabia discernir as coisas, ele tinha entendimento, muito mais do que qualquer um de nós aqui. Ele tinha um conhecimento que não foi dado por estudos, vamos dizer assim. Foi dado pelo próprio Senhor. E quando o Senhor dá algo ao ser humano, ele dá muito além daquilo que a gente espera. Ele é perfeito. E Salomão tinha outra coisa, a riqueza. Que ele não pediu riqueza, mas Deus deu a ele riqueza tal que ninguém houve antes dele mais rico que ele. Então, Salomão, ele é, assim, o ápice daquilo que busca o ser humano materialista e carnal. Ele tinha todo o poder, tinha toda a riqueza e tinha toda a ciência. Era perfeito diante dos olhos carnais nossos. Mas a história de Salomão, tanto é que a sabedoria de Salomão, ele deixou 3 livros inteiros na Bíblia. Os estudiosos dizem que Cantares ele escreveu na sua juventude, Provérbios ele escreveu na sua maturidade e Eclesiastes na sua velhice. O livro do Eclesiastes, ele parece ser um lamento de um sábio que olha para trás e assim como a gente às vezes discute na classe, olhando para o passado, dizendo eu fiz isso, mas como eu me arrependo, talvez é o retrato de Salomão nesse livro. Ele olha para trás, vê tudo que conquistou, vê tudo que teve e fala o quê? É vaidade. É aflição de espírito. Mas olha o que diz o texto bíblico que nós lemos agora. Salomão, ele começa a buscar a felicidade sobre tudo aquilo que havia debaixo do sol. Talvez o nosso tema da nossa mensagem hoje seria: qual é o objetivo da vida? Qual é o objetivo da nossa felicidade? Tem muita gente que pensa que ser feliz é estar feliz. Ser contente é estar contente. Não. A gente pode ter um momento alegre, nascimento de um filho, ou uma conquista, ou uma notícia boa, ou uma cura, ou mesmo um jogo de futebol aí da Copa do Mundo. Você tem aquele momento alegre, mas passa. Mas a verdadeira felicidade é um estado de contentamento, de satisfação. E isso é algo muito difícil para o ser humano. O ser humano, geralmente, ele nunca está satisfeito. A gente sempre quer algo mais. Seja mais poder econômico, seja mais saúde, seja mais, talvez, ser mais rápido em alguma coisa, talvez ser buscando coisas materiais ou sentimentais. O ser humano está sempre em busca de algo mais. Eu sempre falo que o ser humano ele é um ser insaciável.
Nós temos aí agora um homem na Terra que ele conseguiu o feito de ser um trilionário, né, que é o Elon Musk, mas ele parou por aí? Não, ele está sempre buscando mais. Eu ouvi falar que tem 40 mil satélites dele envolvidos em volta da Terra, 40 mil satélites já na Terra para internet, para todo mundo aí, até em alto mar, todo mundo. Quer dizer, o que ele está planejando no futuro é o que o irmão Vicente falou na classe hoje. Colheu, encheu o celeiro de não caber mais no celeiro, vou construir um celeiro novo para caber mais. Mas e se hoje pedir a sua alma, para quem essa obra vai ficar? Para quem essa herança vai ficar? E é o texto diz aqui também nesse Eclesiastes capítulo 2, né? Salomão ele começa a buscar com a sua contemplação, o seu contentamento, a sua satisfação em todas as obras debaixo do sol. Veja bem, o versículo 2 diz assim: do riso disse, está doido da alegria, de que serve esta? Ele começa a buscar no entretenimento. E muita gente hoje também busca no entretenimento, na internet, nos vídeos, nos jogos, as coisas são oferecidas para nos entreter, contentamento. E o pior é que quando a gente fica muito tempo envolvido nisso aí, causa uma certa letargia em nós. A gente vai ficando anestesiado. Talvez essa grande maldade que acontece no mundo hoje seja excesso de entretenimento. As pessoas hoje não têm mais a empatia com o outro. Perdemos a empatia, perdemos o sentir a dor do outro, perdemos muito disso aí, por causa, às vezes, de buscar a alegria e buscar o riso no entretenimento. No vídeo do YouTube, no joguinho de celular, no joguinho de computador, seja o que for. O excesso de entretenimento. E Salomão buscou isso na sua época. Não tinha essas coisas eletrônicas, mas ele buscava o quê? Ele teve diante dele shows, espetáculos daquela época para entretê-lo. Mas ele viu que isso era aflição de espírito e correr atrás do vento. No versículo 3, ele diz: busquei no meu coração como me daria ao vinho. Quantas pessoas buscam também a alegria no vinho, no álcool, no alcoolismo? Quantas pessoas buscam a verdadeira felicidade em algo para ingerir? Seja o vinho, seja um pó, seja um cigarro, seja o que for, e não acha felicidade. Passa aquele momento e a pessoa está pior do que estava antes. Então, assim como Salomão, muita gente vai perdendo essa capacidade, né? Achar prazer em algo, no vinho, no álcool, ou seja, em qualquer coisa que entorpece a mente da gente. Salomão, ele vai no versículo de 4 a 6, dizer que ele fez obras grandes e magníficas. Tem muita gente que, eu vou buscar a felicidade na construção, eu vou construir um legado, eu vou construir algo que vai deixar meu nome marcado. Digo para os irmãos, Italva está completando 40 anos de emancipação. Quem foi o primeiro prefeito de Italva? Membro dessa igreja. Qual obra dele tem aí, para a gente ver? Vocês conhecem alguma? Perde-se. Não estou dizendo nada contra ele, nem contra nada disso, não. Estou falando assim, as pessoas devem, eu vou construir um palácio, eu vou construir uma casa, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo outro, eu vou fazer meu nome. Daqui 20, 30 anos, ninguém nem lembra de ti. A verdadeira felicidade não está nisso, não está em deixar um nome, como um construtor, como palácios, como... E político gosta muito disso, de fazer a obra e colocar lá o bronze, lá, colocar lá. Estava na minha cabeça. A única obra que ele deixou visível foi a Praça da Bíblia. E cadê a Praça da Bíblia? Não tem mais. Nem feira mais tem. Mas eu te pergunto, construir, fazer obras, fazer legado, satisfaz? Não satisfaz, não traz satisfação. No versículo 7 e 8,
ele diz que adquiriu servas e servos, amontoou também grande prata e ouro. Tem muita gente que acha que a verdadeira contentamento está na riqueza. Tem muita gente que acha, e aí, pastor, e aí, irmãos, é muita gente mesmo que acha que se ele tivesse mais dinheiro, ele era mais feliz. Acha que se ele tivesse mais poder econômico, ele era mais feliz. E, no entanto, a verdadeira felicidade não está nisso. Salomão era o homem mais rico da terra. Salomão era a pessoa mais poderosa da terra. E ele tinha uma sabedoria tal que nenhum de nós aqui, se juntar todos no mundo aqui, não tinha. E, no entanto, ele viu o quê? A aflição de espírito, correr atrás do vento. Os grandes ricos desse mundo estão sempre correndo atrás, Anunciaram agora, foi mês passado, o lucro semestral, trimestral do Banco Itaú em 20 bilhões de reais, lucro, 20 bilhões de reais de lucro. Aí você pensa assim, eles estão satisfeitos? Não. Porque nós não estamos satisfeitos nunca, queremos ter 30 bilhões, eles querem ter 40 bilhões, para quê? É correr atrás do vento. Ser feliz não é ter dinheiro sobrando, não traz felicidade. Pode trazer um certo conforto, mas não traz felicidade. Salomão diz isso aqui, é correr atrás do vento, isso é vaidade. É a nossa vaidade. E a maioria das pessoas pensa que se eu tivesse mais condições, eu seria mais feliz. Olha, se Deus te deu um salário mínimo, 2 ou 3 ou 4, para você viver com ele, esteja satisfeito, tá? Que é isso aí que Deus vai te fazer feliz. Há vários testemunhos de vários pastores, se eu não me engano, não sei se foi o pastor Russell Shedd, eu não lembro agora qual pastor, que o pastor Jossis também contava isso também, não sei se foi o pastor Faninho também, que num dia ele fez 2 visitas em uma casa tão pobre, mas cheia de amor, e numa casa tão rica, cheia de ódio, cheia de rancor, ninguém se falava com ninguém. Então o dinheiro, o poder econômico não determina a nossa felicidade. Não determina a nossa felicidade. Né? No versículo 8, ele diz assim, provi-me de cantores, delícia dos filhos dos homens. Tem gente que busca a verdadeira felicidade na estética. Na estética. Infelizmente, nosso tempo de hoje, internet, de Instagram, essas coisas, que a pessoa tem que postar foto todo dia, e a pessoa vai lutando para melhorar a estética, para se passar uma imagem que não é dela. Eu vejo alguns vídeos aí, irmãos, de pessoas que você vê ao vivo e vê a foto dela ao vivo na internet, parece que é outra coisa, totalmente diferente, de tanto filtro, de tanta coisa, mas pessoas acham que viver disso aí é felicidade, não traz felicidade, muito pelo contrário. E as crianças hoje em dia, nós estamos num culto aqui, os pais hoje em dia, os avós também têm que entender, e têm que saber disso também, para poder frear um pouco disso, porque é uma competição muito grande na internet, de mostrar algo que você não é, ou você até é, mas você tem a necessidade de mostrar, tem a necessidade de ficar falando o que é. Isso não é felicidade, muito pelo contrário, isso atrai a coisa ruim para a pessoa. Tem pessoas que não dão um passo sem dizer, eu estou indo em tal lugar, estou fazendo tal coisa, você acaba se expondo a sua intimidade para um vagabundo, para um criminoso, para saber os seus passos. Tudo isso é vaidade. Salomão diz aqui, todas as coisas que estão debaixo do sol para buscar a felicidade, ele diz assim no versículo 11, e olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, todas, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Aí a gente pensa, então Salomão agora ele desistiu. Não. No versículo 12 até o versículo 17, ele vai buscar na sabedoria. Talvez na sabedoria esteja a verdadeira felicidade. Talvez na sabedoria esteja a verdadeira contentamento, a satisfação perfeita do ser humano. Mas nem lá está. Porque a sabedoria, como diz aqui no versículos 13 e 14, é excelente, é muito melhor do que a estutícia. A luz é melhor do que as trevas.
Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas do louco anda em trevas. Também eu entendi que o mesmo sucede a todos. Ou seja, tanto o sábio quanto o tolo, os dois vão morrer. Os dois têm o mesmo destino. Viver como o sábio é melhor, mas não vai alcançar a sua plenitude, satisfação e conhecimento, porque às vezes o tolo e o sábio vão para o mesmo lugar. Então não adianta a pessoa buscar o tolo e o sábio morrem juntos, né? E ele diz aqui no versículo 17, pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, e sim, tudo é vaidade. Então ele ficou triste, porque nem na sabedoria ele encontrou satisfação, ele encontrou a verdadeira felicidade, porque não tem, não é na sabedoria, não é no estudo, não é na busca pelo conhecimento, embora isso seja bom, mas não é na busca pelo conhecimento que está a verdadeira sabedoria. E no versículo 18, então ele começa assim, também eu aborreci todo o meu trabalho, então agora ele vai trabalhar. Então agora ele vai trabalhar. Tem muitas pessoas que querem buscar a felicidade, buscar o seu contentamento, buscar a satisfação perfeita no trabalho. E trabalha, esquece da família, esquece de servir a Deus, e só trabalha. E no final o que acontece? Deixa para outro. É o que a Bíblia vai falar aqui. Trabalhou com sabedoria, trabalhou com honestidade, trabalhou com afinco, trabalhou com dignidade, trabalhou sabiamente, morreu, o outro vem e assume o que ele fez, não fez nada. Salomão, quando olha para isso, ele diz, não é a verdadeira felicidade, trabalhei feito um louco, aí vem um tolo e assume tudo que eu fiz. A felicidade não está no trabalho, então. O trabalho em si, ele não satisfaz. Mas aí, encerrando, estou adiantando aqui para encerrar, no versículos 24 até o versículo 26, ele entende a satisfação completa onde está. Ele diz, não é, pois, bom para o homem que coma e beba e faça gozar a alma do bem do seu trabalho? Claro que é, né? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Eu trabalhei. Ele está dizendo, eu trabalhei. Quem pode aproveitar melhor do meu trabalho do que eu mesmo? Então ele diz, porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Vamos repetir, irmãos, juntos? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Nós só vamos ser felizes de fato, nós só vamos ser satisfeitos de fato, nós só vamos ter contentamento de fato pleno, quando nós reconhecemos a graça de Deus que nos dá essas coisas, seja no pouco, seja no muito, seja no vigor da juventude, seja no cansaço da velhice, seja no trabalho árduo, seja na frente do computador, seja em qualquer situação, seja ganhando um salário mínimo, seja ganhando 100 salários mínimos. Quando a gente entende que isso é graça, dom de Deus, misericórdia de Deus, nós somos felizes e satisfeitos. Isso é algo que a gente nunca pode esquecer. Tudo de bom vem do alto, do Pai das luzes, que dá a todos que pedem a Ele. A satisfação plena do homem, do ser humano, não está em nada que ele possa conquistar, não está em nada do que ele possa construir, não está em nada daquilo que ele possa pensar em ter e fazer. Tudo isso é bom, mas naquilo que Deus dá a ele. Isso é a perfeita sabedoria, isso é a perfeita contentação, vamos dizer assim, a perfeita satisfação do ser humano, naquilo que Deus dá. Né? Eu coloquei aqui, nós não conquistamos satisfação, nós a recebemos de Deus. A gente pode conquistar tudo nessa vida e não vai adiantar nada, mas aquilo que a gente recebe de Deus é perfeito. Né? A satisfação verdadeira é diferente de mérito, tá, irmãos? É graça. Eu não mereço nada, eu não sou digno de nada, eu recebo porque Deus é gracioso comigo. E a pergunta que se faz é essa: o que devo conquistar para ser feliz?
A resposta é nada. Eu conquistar para ser feliz? Nada. Eu tenho que trabalhar, a Bíblia manda eu trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar as coisas com o meu trabalho, mas isso não é o final, isso não é a finalidade da minha vida. A finalidade da minha vida é adorar o Senhor. Não devemos correr atrás do vento, mas receber da mão de Deus o que só Ele pode dar. Correr atrás do vento é perder tempo, é cansar até morrer. Mas o versículo 26 diz, porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, né? Deus dá o conhecimento e Deus dá a alegria. Que a paz de Deus ilumine o nosso coração e que o Senhor dê a nós, cada um, um entendimento para entender que nós somos frutos dele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Pastor, quer falar, pastor?